nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, com muita alegria, hoje, neste domingo, dia 12 de janeiro, nós celebramos a festa do batismo do Senhor. E aqui nós podemos extrair dessa liturgia, desse domingo, essa liturgia maravilhosa, o que tem a nos dizer a festa do batismo do Senhor. O que ela quer nos comunicar? Bom, liturgicamente falando, ela marca o fim do tempo do Natal. O tempo do Natal que é celebrado depois da Epifania, logo em seguida após a Epifania, e aqui no Brasil é colocada no domingo. Então, o batismo do Senhor marca o fim do tempo do Natal. Na segunda-feira, dia 13, nós já vamos começar no tempo comum, meditar as leituras do tempo comum. A igreja volta à cor verde e aí nós então vamos meditar o cotidiano de nosso Senhor. Mas então, primeira coisa, o batismo do Senhor, ele quer nos comunicar primeiramente isso, O fim do tempo litúrgico do Natal, onde nós meditamos profundamente o mistério de Cristo, o mistério da encarnação do Senhor. Mas tem outros elementos que essa festa maravilhosa quer comunicar a cada um de nós. Primeira coisa, Jesus ele quis ser batizado. Ele não precisaria ser batizado. Mas então fica a pergunta: por que o Senhor ele quis ser batizado por João? O superior que vem até o inferior e se deixa batizar. Então, primeiramente, para se igualar em tudo a nós, com exceção do pecado. Ora, o batismo de João, diferente do batismo de Cristo, é um batismo que, de fato, ele era um batismo de arrependimento. É um batismo de conversão. É evidente que Jesus não precisava do batismo de João. É evidente que Jesus, não tendo pecado, sendo verdadeiramente Deus e sendo verdadeiramente homem, ele não precisava de conversão, ele não precisava de arrependimento, mas ele quis para se humilhar e se tornar um de nós em tudo, com exceção do pecado. Olha o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Depois, Jesus também, um segundo fato que é consequência do batismo de Jesus, é que ele nos aproxima muito mais do Pai. Aquele muro de separação que está sendo rompido desde o momento da encarnação do Verbo, agora de uma maneira mais eficaz, Jesus então está nos aproximando a cada um de nós do Pai. Em terceiro lugar, é que os comentadores bíblicos, exegetas e muitos outros estudiosos da Sagrada Escritura e também santos doutores vão dizer que Jesus ele se deixou batizar para santificar as águas do batismo. Quando ele desce nas águas, ele santifica as águas do batismo. Inclusive no próprio ritual do batismo está lá. Quando a água do batismo também ela é abençoada, seja na vigília pascal ou seja uma outra época, lá também está narrado isso. Ele desceu as águas do batismo para santificá-las pelo poder de quem ele é. Ele é Deus. Então uma coisa precisa ficar muito clara para nós na festa do batismo do Senhor. Entendendo essas coisas que nós colocamos aqui, que Jesus ele quis ser batizado por João, ele não precisava,
né? Depois, para nos aproximar ainda mais do Pai, e terceiro, para santificar aí as águas do batismo, nós então agora, olhando para o batismo de João e olhando para o batismo de Jesus, nós vemos uma grande diferença, né, entre esses dois batismos. O batismo de João era apenas um batismo de arrependimento, né, um batismo de conversão. Mas o batismo de Jesus, que está narrado nos Santos Evangelhos, né, eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias, ali está lembrando a lei do levirato, né, daquele que o irmão que deixasse sem descendência. Então, o rito de amarrar as sandálias aí, né, é que o noivo ele não cede, né, o seu lugar. Ele é o noivo, né, ele é o noivo. Ele está desposando a igreja que somos nós. Ele não abre mão disso, do seu direito de nos desposar. Assim como o irmão, né, ele tinha essa obrigação de não deixar a viúva do irmão sem uma descendência, sem um nome, sem estar acolhido por ele, Jesus também, vendo a nossa indigência, ele não nos deixa. Ele toma o direito de esposo. Por isso João Batista diz, eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias, porque João não é o noivo. Então ele não tem direito legal sobre nós. O noivo sim, esse tem direito legal. Assim como na lei do levirato, que está lá em Deuteronômio capítulo 25, depois vocês podem tomar o texto e ler para entender melhor. Mas Jesus então, quando João fala isso, é que Jesus ele está tomando sobre si o direito sobre cada um de nós. Então, voltando ao batismo, o batismo de João é apenas um batismo de arrependimento. Isso responde para nós, meus irmãos, muitas coisas é respondida nessa cena do Evangelho. Jesus que se deixa batizar, ele que santifica as águas, e João mesmo faz a diferença do batismo dele para o batismo daquele que vem depois dele e que batizará no Espírito Santo e batizará no fogo. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque quando nós ouvimos perguntas assim, por que batizar uma criança se Jesus se batizou somente em adulto? Vocês já ouviram isso? Eu tenho certeza que sim. Então, nós cristãos católicos, nós respondemos com muita tranquilidade. Por que não batizar uma criança ou por que batizar uma criança? Por quê? Porque para nós, o batismo que nós oferecemos aos nossos filhos, um pai, ele oferece para o filho, ele dá ao filho nome, Nenhum pai, nenhuma mãe olha para um bebezinho e diz assim, vamos esperar ele crescer para ver o que ele quer comer, se ele gosta desse leitinho de peito ou se ele prefere um complemento. Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. Nenhum pai, nenhuma mãe espera o filho crescer para escolher um nome para ele. Nenhum pai, nenhuma mãe espera o filho crescer para ver qual roupa ele vai usar, qual colégio ele quer estudar. Não, nós escolhemos tudo para os nossos filhos. Por que não escolher o melhor? Escolhemos também o melhor para ele. O melhor para ele é a graça. E aqui que está a diferença, meus queridos irmãos. O batismo para nós, cristãos católicos, não é somente uma apresentação na igreja, não é somente uma inclusão na comunidade dos seguidores de Jesus Cristo. Não, para nós, não só o batismo, todos os sacramentos, eles operam ex opere operato, que significa que eles contêm aquilo que significa, ou seja, o batismo, ele confere graça. Não é só um simbolismo, como é para alguns outros irmãos. Não, para nós católicos, o batismo, ele confere graça. Então, significa dizer que o batismo para nós, ele é o maior presente que você, pai, e você, mãe, você pode dar ao seu filho. Não retarde o batismo do seu filho. Não espere ele crescer. Não deixe ele ficar grande para escolher. Não, você escolhe por ele. Pais e padrinhos, essa responsabilidade é de vocês. De dar o melhor. Não tem sentido ter um pagão em casa.
Por que ter um pagão em casa se você pode dar a ele a graça, os 7 dons do Espírito Santo, se você pode dar para ele esse organismo sobrenatural que é infundido, as virtudes teologais de fé, esperança e caridade, as virtudes cardeais, os dons do Espírito Santo, a graça que nos faz capaz de Deus. Por isso, para nós católicos, o batismo ele é a porta de entrada para a vida da graça. Sem o batismo não podemos receber sacramento algum, nenhum outro sacramento pode ser administrado na nossa vida sem primeiro nós termos recebido a capacidade de chegar até Deus, porque nenhum de nós tem essa capacidade. Nós queremos chegar até Deus, o veículo que nos faz chegar a Deus é a graça que é infundida na nossa alma. Não sentimos nada, não choramos. A criança, chora porque é criança, mas não sente arrepio, não sente nada. Mas o que está acontecendo no mundo sobrenatural naquela hora, na alma daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, seja com qual idade for batizada, a graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo com as virtudes, os dons, a capacidade de viver a vida sobrenatural. Olha que presente, meus irmãos. Olha que presente maravilhoso que Deus ele nos dá no santo batismo. Eu digo, depois da vida dada por Deus, a graça do batismo é a melhor coisa que um pai e uma mãe pode dar para o seu filho. Que hoje, na festa do batismo do Senhor, nós entendamos isso, que esse grande presente do amor de Deus, que nos capacita a viver a vida divina, é o batismo do Senhor. Que hoje, na festa do batismo do Senhor, nós renovemos hoje as nossas promessas batismais e que nós possamos hoje viver radicalmente o santo batismo com todas as suas consequências e tudo aquilo que ele tem a produzir nas nossas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.